Shalom, meu amigo. Shalom, minha amiga. Vamos meditar, refletir o Evangelho do domingo. Deste domingo, o 15º domingo do tempo comum. O Evangelho deste domingo é de Mateus, capítulo 13. Este capítulo, conhecido como o capítulo das parábolas, as parábolas do reino. Jesus anuncia o mistério do reino de Deus por meio de 7 parábolas. Nós vamos, neste domingo, ficar apenas com a parábola do semeador, que é a primeira parábola que Jesus conta nesse capítulo. Capítulo 13, versículos 1 ao 23. A liturgia oferece duas formas de proclamação desse evangelho. A forma breve, Mateus 13, de 1 a 9, e a forma longa, Mateus 13, de 1 a 23. Esses 23 versículos do capítulo 13 de Mateus, nós podemos dividi-lo assim. 13, de 1 a 9, a parábola. Dos versículos 10 ao 17, nós temos a explicação do motivo pelo qual Jesus anuncia tudo em parábolas. Por que Jesus diz tudo em parábolas? Por que Jesus anuncia em parábolas? E os versículos 18 ao 23, nós temos a explicação da parábola do semeador. De 1 a 9, a parábola, de 10 a 17, a segunda parte, o porquê de Jesus anunciar o reino em parábolas, e 18 a 23, a explicação da parábola do semeador. Na narrativa dessa parábola, da parábola do semeador, se constata que a fadiga do semeador é quase sempre desperdiçada. Parece um cansaço, um trabalho em vão. Em 3 partes do campo, a semente não produz fruto algum. Será sinal de desperdício de tempo, de trabalho? Mas também é verdade que por uma única parte, frutifica abundantemente. Já não é importante? Já não é valoroso? Já não é significativo? Já não é importante o trabalho de quem semeia? Mesmo que seja 1/4 parte apenas que dá fruto? Mas essa não deve ser a preocupação de quem semeia. É o que veremos. Logo de início, nós temos uma surpresa na narrativa da parábola. A repetida constatação que em muitos terrenos a semente não frutifica deveria levar a pensar por quais motivos isso acontece. A parábola deveria nos fazer refletir por que diversos terrenos não dão fruto. Mas, em vez de explicar esses motivos, a parábola joga a atenção, lança a nossa atenção para outra direção. Qual direção? Não imediatamente para os tipos de terreno, mas para o semeador. A direção da parábola, o olhar é lançado sobre o semeador. Perguntar-se pelo motivo que tal terreno, que esse ou aquele terreno não frutifica, é questão muito importante. Porém, esta pergunta diz respeito aos outros, os terrenos. E só será explicado nos versículos 18 a 23. A questão dos terrenos, porque um frutifica, porque uns não frutificam e porque apenas um frutifica. Será explicado apenas nos versículos 18 a 23. A parábola, aqui nos versículos 1 a 9, a parábola, ao contrário, se dirige aos pregadores, a nós todos que somos pregadores da palavra de Deus. Claro que o semeador por excelência é Jesus, mas nós todos também somos semeadores. Nós, os batizados, os cristãos, os sacerdotes, os leigos, a comunidade inteira, a igreja inteira é semeadora. Nós todos somos semeadores. Por isso, a parábola, ao contrário de se dirigir para os terrenos, ela se dirige aos
semeadores, aos pregadores, aos semeadores, muito mais que aos ouvintes da parábola. Fixa-se não nas razões dos muitos fracassos da semeadura, mas no comportamento, na ação que o anunciador, que o semeador da palavra deve assumir. A confiança, a fé, precisamente. Primeiro ensinamento da parábola, portanto, é a absoluta confiança na eficácia da palavra de Deus, mesmo que sejam numerosos os fracassos da semeadura. O semeador deve confiar não tanto no seu trabalho, na eficácia do seu trabalho, mas na eficácia da semente, que é a palavra de Deus. Mesmo que numerosos terrenos não deem fruto, sinal do fracasso da semeadura, mas uma parte dá fruto. O semeador deve confiar na eficácia da palavra e não na quantidade de frutos que ele vai colher, porque não é ele que colhe, quem colhe é o próprio Deus. Mas há também uma outra coisa, um outro ponto a se refletir, uma segunda surpresa que essa parábola nos apresenta. A confiança pedida ao semeador não é direcionada para o futuro, mas para o presente. Os repetidos fracassos e o sucesso não são dispostos sob linha temporal, como se agora fosse o tempo do fracasso e depois, no futuro, ter-se-á uma grande colheita. Hoje se experimenta a fadiga que seja estéril, que não produz frutos, mas amanhã ver-se-á o fruto abundante. Não é por aí. Na realidade, os quadros da parábola são dispostos sob linha espacial. A diferença, de fato, é entre terreno e terreno. A diferença é entre um terreno e outro terreno. A questão não é hoje a esterilidade da semeadura, para amanhã ou futuramente, e talvez num futuro distante, se colher os frutos. Não é por aí. A questão é espacial. A diferença está entre terreno e terreno. Na mesma semeadura, fracassos e sucessos constituem o destino da semente. Na mesma semeadura, há, ao mesmo tempo, quem acolhe e quem rejeita. Quem confia na força da semente, quem confia na força da palavra, não pretende que ela cresça por toda parte, mas tem certeza que em algum lugar, seja lá onde for, já e agora, em algum lugar, a semente vai frutificar, a semente vai dar frutos. E isto lhe oferece a possibilidade e até o dever de tomar consciência de que a palavra de Deus é, apesar dos fracassos da nossa semeadura, já agora é eficaz. Apesar do fracasso da semeadura, do aparente fracasso da semeadura, a palavra de Deus é eficaz já agora. Para se ter consciência que já agora a palavra frutifica, necessita-se de olhos que saibam ver. E ver como? Ver sem sombras. Quem vê somente sombras precisa interrogar-se, precisa questionar-se. Talvez esteja querendo frutos para si mesmo, não frutos para Deus. Frutos que o semeador idealizou, não aqueles idealizados por Deus. Frutos idealizados por si. Vou semear aqui, porque aqui eu vou conseguir algo, alguma coisa, algum sucesso. Não vou semear ali, porque ali é infrutífero. Não. A tarefa do semeador é confiar em Deus
e fazer aquilo que Deus manda. Não trair a alma do Evangelho, que é pregar, anunciar, e por toda a parte, tendo certeza que em algum lugar a semente vai dar frutos, já e agora, e que quem colhe é o próprio Deus. A tarefa do semeador é semear, incansavelmente e em todos os terrenos. Quem sabe, por graça de Deus, acolhe-se, o terreno vai frutificar, seja lá qual for esse terreno. O homem do campo da parábola, ou o semeador, parece desperdiçar tempo e fadiga, não é? Mas é estranho. Se o semeador é o próprio Deus, não deveria saber antes, Deus não deveria saber antes, onde sim e onde não jogar a semente ou lançar a semente. Na realidade, Deus é um semeador cuja superabundância de amor se aproxima do que parece ser perdido. Deus é tão amoroso, o semeador que é Deus é tão amoroso que ele se aproxima até daquele terreno que parece que não vai dar fruto. Ao semeador que somos nós, se queremos ser figura do amor de Deus, ou ser figura, ou um espelho do semeador por excelência, que é Deus, que é Jesus, não resta outra escolha mais correta do que esta: semear por toda a parte. E não pensar que é tempo gasto à toa, que é tempo perdido. Não pensar que é tempo perdido à toa em muitas partes, pois em muitas partes a semente não frutifica. Além disso, se frutifica em um só lugar, se a semente der frutos e frutificar em um só lugar, a compensação já é grande. O trabalho não foi perdido. E certamente o trabalho nunca é perdido do semeador, porque em algum lugar a semente brota, cresce e dá frutos. Precisamos semear, continuar semeando incansavelmente. Em algum lugar vai dar fruto. Tenhamos essa certeza. Confiemos na palavra de Deus, na eficácia da palavra de Deus. Somente quem tem essa disponibilidade e generosidade de semear incansavelmente por toda a parte é um verdadeiro semeador do Evangelho, sem se preocupar se vai dar certo, se não vai dar certo, mas insistir na semeadura. Quem, por medo de perder tempo, quer saber antes os tipos de terrenos onde botar a semente e outros tipos de terreno onde não pôr a semente, quem age assim está traindo, como já disse, a alma mais profunda do Evangelho, que é anunciar para todos. Portanto, o sentido que sustenta o trabalho do semeador, o sentido que sustenta o nosso trabalho de semeadores, é que a palavra de Deus, ela é eficaz por si mesma. A palavra de Deus tem força própria. Nós somos instrumentos, nós somos semeadores, instrumentos que lançam a semente, mas a palavra, ela tem força própria. A semente, que é a palavra, ela tem força própria, mas a seu modo, não a nosso modo. Propriamente porque a palavra de Deus pode andar por estradas, percorrer caminhos que não são os nossos caminhos. Diria o profeta Isaías, ou Deus, o Senhor Deus, no livro do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Isaías, capítulo 55, versículo 8. A palavra de Deus alcança seu objetivo, mas não nos é dado saber onde e como. A palavra de Deus alcança seu objetivo, mas não nos é dado saber onde e como. Mas a palavra de Deus não deveria convencer a todos? Alguém poderia perguntar. Não, não convence a todos, exatamente porque é palavra de Deus. Mas isso não é uma contradição? Olha, as palavras dos homens parecem eficazes, mas por quê?
porque frequentemente são enganosas, são palavras enfeitadas por fora, ou porque recorrem a instrumentos de imposição, a instrumentos impositivos. A palavra de Deus, ao contrário, se mostra, mas não constrange ninguém. A palavra de Deus não força, ela se mostra, ela é dada, mas ela não força, ela não obriga, não cria constrangimento. Exatamente porque é o amor de Deus, é como o amor que constrange, que cria constrangimento, já não é mais amor. Amor forçado não é amor. Palavra de Deus que provoca constrangimento, palavra de Deus, a força, não é mais palavra de Deus. A explicação da parábola. Se a parábola em si, versículos 1 a 9, é dirigida então aos pregadores, aos semeadores, com esta explicação que Jesus oferece aos discípulos e apenas aos discípulos nos versículos 18 a 23, torna-se uma catequese para os ouvintes e para nós, os leitores de hoje. Então, ao mesmo tempo, nós somos semeadores, mas ao mesmo tempo nós também somos ouvintes da palavra. Nós também somos ouvintes da palavra de Deus. Nós também somos alvo dessa catequese, que é essa parábola. Pregadores, mas também ouvintes. A explicação se dirige aos discípulos, aos fiéis, a quem é crente, para quem acolhe a palavra de Jesus. Os discípulos de ontem, os discípulos de hoje. E essa explicação também insiste sobre a necessidade de algumas disposições interiores e algumas disposições pessoais para que a palavra de Deus que é escutada seja compreendida, cresça e dê frutos. Confira na Bíblia, né? São esses 4 verbos, conferir no Evangelho, são esses 4 verbos que dizem respeito àquele terreno que produziu frutos, né? Escutar, compreender, crescer, dar ou fazer ou produzir frutos. As figuras sugeridas pela parábola são 4. São 4 tipos de terrenos. Primeiro, aquele terreno à beira da estrada, terra de beira de estrada, de beira de caminho. Esse terreno, na explicação, Jesus diz que é a pessoa que escuta, mas não compreende. É vazio. Igual beirada de caminho. Todo mundo passa. Vazio. Ali não é lugar de ninguém. Escuta, mas não compreende. Conversa de beirada de caminho, ninguém leva a sério. Não é assim, vazio, por nada. É a semente que caiu na beira do caminho não frutifica porque ali é um lugar vazio, árido. É o coração que escuta, mas é vazio e não compreende. O segundo, o terreno é o terreno pedregoso, cheio de pedras. É a pessoa entusiasmada. No primeiro momento, recebe com alegria a palavra, mas é muito frágil, volúvel, se deixa levar por qualquer coisa, não tem raízes. Essa pessoa escuta e até se alegra, mas lhe falta a solidez para enfrentar as dificuldades e perseverar. Quando vem a dificuldade, acolhe com alegria. Escuta, acolhe com alegria, mas não tem raiz, não tem solidez para perseverar. Na primeira dificuldade, desanima, não persevera, abandona a palavra, abandona o Evangelho, abandona o seguimento de Jesus. Terceiro terreno, o terreno cheio de espinhos, terreno espinhoso.
É a pessoa ocupada em seus afazeres, ocupada com as coisas do mundo, preocupada com as coisas do mundo, com as suas vaidades, com as vaidades do mundo, com os sucessos mundanos. É apegado também às riquezas, apegado às vaidades do mundo, aos desejos do mundo e apegada às riquezas. Estas são duas paixões que tendem a dominar inevitavelmente a pessoa inteira e a sufocar todo e qualquer ideal. Então a palavra ali não pode, a semente ali não pode dar frutos porque ela sufoca, ela nem germina, porque ela está sufocada pelos espinhos, pelo espinho da riqueza, pelo espinho da vaidade, pelo espinho das preocupações deste mundo, das preocupações passageiras. Sufoca e não pode germinar para a eternidade. Por fim, o último terreno, o único terreno que dá fruto que pode ser fértil, ou que é fértil. E é descrito por 4 verbos, que eu já disse agora há pouco. O verbo escutar, o verbo compreender, o verbo frutificar e o verbo fazer, que pode ser o verbo dar frutos, ou o verbo produzir frutos, ou o verbo fazer frutos. Olha, escuta a palavra, compreende a palavra, dá frutos, frutifica e produz mais frutos, e produz muitos frutos. Quer dizer, acolhe a palavra, faz bem para si, frutifica e acaba se tornando também um novo semeador, lançando mais a semente para outras partes, para outros terrenos, esperando a graça de Deus, que essas novas sementes também sejam frutíferas, frutifiquem, confiando também na força própria da palavra de Deus. São as 4 etapas que permitem a palavra cumprir plenamente seu curso, seu percurso, seu objetivo. Então, escutar, compreender, frutificar e promover, e dar frutos, e produzir frutos, e semear mais ainda. Esta é a nossa tarefa. Somos semeadores e devemos ser terreno fértil, sempre ser terreno fértil. Esta é a meditação que eu te proponho, meu irmão, minha irmã, para este fim de semana, a partir desses versículos bíblicos, Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23, sobre a parábola do semeador. Espero que te ajude, espero que nos ajude, espero que possamos juntos perseverar na audição da palavra de Deus, produzindo frutos, e possamos perseverar na semeadura, contando sempre com a bondade de Deus e confiando na eficácia da palavra de Deus, confiando na força própria que a palavra de Deus possui. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz. Semeie